Carta aos Filipenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Carta aos Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses. Ontem, Deus, ele trabalhou em cima da carta de Paulo aos Romanos. Paulo dá uma espetada naqueles judeus farisaicos, né, que pregavam algo que eles não viviam, ensinavam, mas não praticavam, né, não estavam conseguindo ser luz, não estavam conseguindo ser guia para os cegos, não estavam conseguindo ser mestres. Deus ontem deu uma alfinetada grande nesse tipo de judeu aí, nesse tipo de fariseu aí, que arrota muita santidade, que arrota que é nação santa, nação separada, mas que não vive de acordo com aquilo que ele está arrotando por aí. Não vive de acordo com a posição, né, com o chamado que Deus deu. E hoje Deus está aqui em Filipenses, né? Através do filho dele, através de Paulo, Deus continua falando. Só que agora a gente vai entrar num assunto que para nós, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente nem quer ouvir falar, né? Mas a gente precisa entender isso aqui, Deus vai falar, Deus me deu essa mensagem aqui, eu fiquei assim, mas eu vou ter que obedecer, eu não vou fazer a minha vontade, tem que ser a dele. A gente vai falar sobre algo muito delicado, né? Que é sobre estar preparado para morrer, né? Será que a gente está preparado? A gente nunca está preparado para morrer, né, gente? Nunca. A chamada do programa, ela é muito interessante, muito intrigante também. Para que você existe, né? Por que você existe? O porquê da sua existência. Você sabe para que você existe? Você sabe o motivo, o sentido da sua vida? Essa foi a chamada do programa. Então, vamos lá. A carta aos Filipenses, capítulo 1. Estou vendo aqui a Bispa Elisa, estou vendo aqui Tati, missionária Tati Machado. Vida Mulher em Foco, amigo. Saudade, nunca mais, né? É assim mesmo. Tudo na hora de Deus. Você tá bem? Um beijo grande. Vamos lá, né? Primeira carta não, ai meu Deus. É carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Só vou ler 2 versículos. Versículo 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu vou repetir de novo. Segundo a minha intensa expectação ou expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho. Ah, meu Deus. Morrer é ganho, né, gente? Meu Deus do céu. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito íntima, né? O Paulo, ele era muito íntimo da igreja de Filipos, né? Nós sabemos que nós somos criados, o homem, a criatura, o homem, ele é um projeto de Deus que ainda não foi finalizado, né? Esse projeto chamado homem, ele ainda não foi finalizado. Ele é um projeto ainda em construção, né? E esse projeto, ele começou lá atrás, lá no Jardim do Éden, com a criação do primeiro Adão, né? Só que ele só é finalizado no juízo. O projeto, a criatura, esse projeto de Deus, que somos nós, ele só é finalizado no juízo final, que é o momento em que nós seremos julgados, viu? Por tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim. Né? Até o seu tempo, a forma como você utilizou o seu tempo, a forma como você buscou a Deus, a forma como você serviu a Deus, tudo isso vai ser julgado naquele grande dia. A vida que a gente vive aqui nesse plano terrestre, ela é momentânea. Nós sabemos disso, ela é passageira. Essa vida aqui, ela não é a vida que nós teremos, ela é uma vida passageira, é uma vida momentânea. E ela tem que ser usada como instrumento de transformação. Ela tem que ser uma vida
transformadora em Cristo. A vida nossa aqui na Terra tem que ser uma vida transformadora em Cristo, né? A gente pode, sim, óbvio, usufruir de tudo, né? Usufruir de tudo que é temporal. A gente pode usufruir. Lembrando do que Deus nos diz, né? Que tudo é lícito. Você pode fazer tudo. Agora, nem tudo lhe convém, né, querido? Então, você pode usufruir de tudo que lhe convém nessa vida. Você pode. Mas existe algo, existe uma herança divina para nós. Né? Existe uma herança que está lá, que está à nossa espera. E essa herança, ela vem após o juízo. Escuta isso aqui. Isso aqui que Deus vai falar hoje é muito profundo, viu? Presta atenção aqui. Ela vem após o juízo. E qual é a herança? Que herança divina é essa? Que Deus tem para mim e para você? É a eternidade, querido. Essa é a sua maior, você tem que ser o maior alvo da sua vida. A eternidade em Cristo e com Cristo, né? Paulo, ele entendia isso, o apóstolo Paulo, ele entendia isso perfeitamente, sabe? Para Paulo era assim, Cristo era o começo, escuta isso aqui, Cristo era o começo, Cristo era a continuação e Cristo era o fim. Cristo era a inspiração e Cristo também era a recompensa de Paulo. Para Paulo era assim que ele via a coisa toda, né? Interessante que quando Paulo ele escreveu essa carta aqui aos Filipenses, ele escreveu de dentro de uma prisão. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Mas mesmo assim, mesmo preso em Roma, Paulo ele conseguiu manter as expectativas dele e as esperanças dele em Deus. Ele não perdeu a fé em Deus, mesmo preso em Roma. Aí eu já abro aqui pra gente, né? Será que a gente é capaz de manter a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus no meio do caos? No meio da prisão, no meio da tragédia, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio da tempestade? Será que a gente consegue ter essa mesma visão, essa mesma posição, essa mesma decisão? Porque confiar em Deus é, antes de qualquer coisa, querido, uma decisão. Você tem que decidir confiar naquele que você diz que ama, naquele que você diz que serve. Paulo, ele decidiu manter as expectativas dele, a confiança dele, a fé dele em Deus. Ele decidiu. E Paulo, querido, ele estava preso, ele estava algemado. Escuta isso aqui. Paulo estava tendo a vida dele totalmente devassada. A vida de Paulo, ela estava sendo escrafunchada, sabe? Sabe quando o neguinho fica procurando algo para lhe acusar? Pois é. A vida de Paulo estava assim, totalmente devassada, totalmente vasculhada. Estava sendo acusado de maneira leviana, estava sendo acusado falsamente. Mas Paulo sabia, ele tinha certeza que ele não seria envergonhado. Ele tinha certeza que, independentemente de tudo que ele estava vivendo ali, ele não seria envergonhado. E que, através de tudo que ele estava passando, através da vida dele, o testemunho dele seria para glorificar a Deus, sabe? Seria para glorificar a Deus. E ainda tem mais, ele ainda diz, independente dele estar vivo ou morto. Paulo declara isso aqui claramente, que o corpo dele, ele está dizendo, toda a minha carne, tudo que minha carne está sofrendo, tudo que eu estou sofrendo na carne, no corpo, enquanto vivo, é para glorificar o Senhor. Então, para mim, tanto faz. Quando ele chega aqui, que ele faz essa declaração no verso 20, né? Ele declara isso no verso 20, e logo depois ele auto-esclarece a si mesmo. Ele vai explicar a si mesmo. Ele diz que a vida dele é Cristo. E que a morte dele, a morte seria lucro para ele. A morte seria recompensa para ele, né? Esse aí era o desejo de Paulo. Era o desejo do apóstolo. Qual era o desejo do apóstolo? Glorificar o Senhor, querido. Ele queria glorificar o Senhor tanto na vida quanto na morte. Sabe por quê? Porque Paulo, ele
Ele alcançou um nível de espiritualidade, intimidade com Deus muito grande. O nível de espiritualidade de Paulo era muito grande, era tão grande, que ele estava preparado, ele estava pronto para qualquer um desses dois desfechos na vida dele. Ele estava pronto tanto para viver quanto para morrer, né? Porque ele tinha sido preso ali, mas ele poderia ser morto, poderia ser executado a qualquer momento. Mas ele estava no nível de maturidade, de intimidade com Deus. A espiritualidade daquele homem ali, ela estava tão aguçada, ela estava tão madura, ela estava tão elevada, que ele estava preparado para qualquer coisa, qualquer coisa. O Paulo, ele conhecia Jesus, gente. Paulo, ele tinha relacionamento com Jesus e por causa disso ele entendia o sentido da existência dele. Ele entendia, né? Aí eu pergunto, será que a gente entende? Foi a chamada do programa. Será que nós entendemos o sentido da nossa existência? Né? Será que a gente entende o sentido da nossa existência? Porque quem não conhece a Jesus, quem não conhece o Senhor, na sua plenitude, que foi isso que Deus vem falando desde a semana passada, né? Você não pode conhecer Deus parcialmente, conhecer Deus de conveniência, conhecer Deus só de ouvir falar, conhecer Deus só de simpatizar com Jesus. Não. Você tem que conhecer Jesus na sua plenitude. Você tem que conhecer Deus na sua plenitude, tem que conhecer a vontade de Deus na sua plenitude. Quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus, ele sempre vai estar buscando o sentido para a vida. A gente já vê tanto falar sobre isso, né? Tem tanta gente, tanto filósofo, né? Tanto filósofo aí que quer explicar o sentido da existência, né? Tantas pessoas zens aí, né? Que querem explicar, né? Querem inventar uma definição para a sua existência, querido. A definição para a sua existência só é uma: glorificar a Deus. Isso você tem que entender. Você foi formado e eleito antes da fundação do mundo. Efésios fala isso, Paulo fala isso na carta aos Efésios. Nós fomos formados, fomos eleitos, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Para quê? Para o louvor da glória de Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Paulo, ele entendia isso. Mas tem muita gente aí que fica buscando o sentido da vida em outras coisas. Fica buscando no dinheiro, fica buscando no prazer, fica buscando no trabalho, fica buscando no sucesso, fica buscando no poder, né, gente? Fica buscando na posição que ele ocupa. Não importa onde essas pessoas têm buscado o sentido da vida. O fato, querida, é que essa busca toda aí, ela é inútil. É uma busca em glória. Sabe o que é uma busca em glória? É uma busca que não vai levar a nada. É uma busca que não vai ter nenhum proveito para você. Nenhum proveito, né? É como você buscar água em cisternas rotas. Buscar água em cisternas rotas. A pessoa que não conhece o Senhor, na sua plenitude, ela vai estar constantemente sedenta, gente, de algo que possa, sabe, saciar a sua vida, saciar a sua alma. Ela vai estar sempre sedenta de alguma coisa para preencher esse buraco, esse vazio. É um poço sem fundo. Não tem nada que faça essa pessoa ficar satisfeita. Não tem nada que sacie a carne dessa pessoa. Quanto mais ela tem, não tem gente assim, que quanto mais ela tem, mais ela quer. Quanto mais ela cresce, mais ela quer crescer. Quanto mais ela tem poder, mais poder ela quer ter. Quanto mais ela aparece, mais ela quer aparecer. Quanto mais ela é abençoada, mais abençoada ela quer ser. Ela nunca está satisfeita com nada. Nada para ela faz sentido. Eu conheço pessoas que têm poder aquisitivo altíssimo, mas não têm felicidade. São vazias, se sentem que está faltando sempre alguma coisa. Essa é a pessoa que não conhece Jesus, que não tem intimidade, que não conhece a verdade plena, a vontade plena, que é essa aqui. Não conhece, então vive assim, querendo matar a sua sede. Aí a gente vai, lembra? Deus traz aqui pra mim a mulher lá do poço, a samaritana. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela ia todos os dias buscar água no poço. Todos os dias. E o horário que ela ia era um horário inconveniente, era um horário que ninguém ia. Por que ninguém ia? Porque era um horário que o sol, ele tava escaldante, tava massacrando, o sol, ele tava, sabe? Tava terrível,
ó, aquele sol, sabe, torturador, ela ia nesse horário. Era um horário que não ia ninguém, porque ela ia às escondidas. Ela não queria ser vista. Até o momento em que Jesus se apresenta a essa mulher. Até o momento em que Jesus diz a ela, ó, o que eu tenho para te dar de beber vai matar a tua sede. Você nunca mais vai ter sede de nada. Nunca mais vai ter sede de nada. Nunca mais. Gente, ela teve um encontro com o Eterno. Ela teve um encontro com o Eterno. As pessoas precisam ter um encontro com o Eterno. Você precisa ter um encontro, mas não é um encontro de longe. Não é um encontro com limites. Não é um encontro de algumas portas fechadas. É um encontro verdadeiro. É uma entrega total de você para Ele. Não adianta, querido. Aquela mulher foi a primeira evangelista daquele lugar. Foi a primeira pessoa a levar a palavra ali no meio de Samaria. Então, por favor, Deus está falando aqui, não adianta você querer matar sua sede em coisas temporais. Você querer matar sua sede em coisas que vão, sabe, sumir, que vão desaparecer. Não adianta. Quando a gente foi formado, quando nós somos formados, Deus, ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. É por isso que nada supre essa fome, essa sede. Nada, até você entender isso. A eternidade, ela está dentro do seu coração. Esse tem que ser seu foco. E ela não pode ser substituída, meu amor. Ela não pode ser substituída por coisas terrenas. Ela não pode ser substituída por coisas que vão passar, né? Só que é assim que a igreja está vivendo, infelizmente. Por que você está falando igreja missionária? Eu estou falando igreja porque o compromisso de Deus é com quem conhece. O compromisso de Deus, em primeiro lugar, é com você, que tem aliança com Ele. Porque se você não estiver pronto, se você não entender o sentido da sua vida, você não vai conseguir transmitir isso para ninguém. Você não vai conseguir semear, você não vai conseguir trazer para o aprisco ninguém. Então Deus está falando com Israel. Deus está falando com você, igreja. É com você que Deus está falando. Primeiramente, o conserto de Deus sempre primeiro é com a igreja, para depois com o mundo. A gente tem que entender isso aí. O sentido de Deus, a vontade de Deus, o alvo de Deus pra gente, querido. Não é Ele colocar rico, não é Ele colocar famoso. O alvo de Deus pra mim, pra você, é a eternidade. Porque a eternidade, ela já tá dentro de você. Por isso aqui que passamos por processos. Por isso nós somos limpos por Deus. Nós somos libertos por Deus. Nós somos amadurecidos por Deus. E nós somos aperfeiçoados por Deus. E tudo isso, todo esse processo, ele tem um único propósito. Sabe qual é o propósito? É você habitar com o Pai. Vai chegar um momento quando você não estiver mais aqui, que você for para a glória, né? O foco é que o objetivo é que você viva uma eternidade ao lado de Deus, não separado dele. Deus não quer ficar separado de você na eternidade. Ele não quer. O propósito é você ser preparado para habitar com Ele, para habitar com o Pai, né? Para habitar com o Pai. Então você tem que ser limpo, você tem que ser liberto. Por quê? Porque isso é santificação, né? E a palavra diz que sem santidade ninguém, querido, deixa eu dizer aqui, ó, ninguém vai ver Jesus. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus, né? Porque para quem não sabe, para quem confunde as coisas, existe uma diferença muito grande entre ser salvo, entre salvação e santidade, viu, meu filho? Entre salvação e santificação tem uma diferença muito grande. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você já está salvo pela graça. Você já foi salvo pela graça, pelo sacrifício, pelo cordeiro. Você já foi salvo. Uma coisa é você salvo. Agora, habitar com Deus... habitar com Deus, meu filho, aí são outros 500. Habitar com Deus aí é outra coisa, muito diferente. Para você habitar com Deus lá na eternidade, você precisa se santificar. Você não pode chegar lá com as vestes sujas, não, querido. Você não pode chegar lá com vestes que não sejam nada mais, nada menos do que irrepreensíveis, não. Fique sabendo você. Aí a gente vai lá para Hebreus, porque Deus é assim. Ele fala e ele testifica o que ele fala. A Bíblia é toda interligada. Se você abrir o livro de Hebreus, deixa eu abrir aqui. Hebreus, cadê Ivana? Hebreus, capítulo
Peraí, Hebreus, capítulo 12. Vamos abrir Hebreus aqui. Livro de Hebreus, se você quiser, você abre aí sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Ah, meu pai. Hebreus, capítulo 12. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Aqui, ó. Se você abrir Hebreus, capítulo 12, ele vai falar que a santidade, ela não é opcional. Ele vai dizer para você que a santidade, ela não é opcional. Capítulo 12, versículo 14. A santidade, ela não é opcional. Ela é uma necessidade absoluta do homem. A santidade não é uma opção na sua vida. A santidade é uma necessidade na sua vida. E o autor ainda vai mais fundo. Ele diz assim, ó. Andem, sigam, caminhem, avancem, prossigam, peregrinem na terra, em paz com todo mundo, com todos os homens. Aqui ele diz, em paz com todos os homens. E a santidade. Caminhe em paz e caminhe em santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, querido. Você sabe por que o autor de Hebreus, antes dele falar sobre você caminhar em santidade, ele diz para você caminhar em paz com as pessoas? Porque quando a gente não vive em paz com as pessoas, quando a gente vive em atrito, quando a gente vive em constantes guerras, em constantes discussões, em constantes, sabe, divisões, em constantes problemas com as pessoas, sabe o que acontece? A gente começa a acumular sentimentos que Deus não quer. A gente começa a acumular a realizar coisas que Deus não quer. Começa a ter atitudes que Deus não quer. Começa a ter escolhas, tomar decisões que Deus não quer. Começa a pensar e maquinar o que Deus não quer. Começa a ter hábitos, começa a gerar dentro do coração sentimentos terríveis. Você começa a gerar ódio, começa a gerar amargura, começa a gerar rancor, né? Aí o que acontece? A alma do homem, ela fica sobrecarregada. Ela fica sobrecarregada de tudo que não presta. Fica sobrecarregada de toda a fuligem do pecado. Porque tudo isso aí, todos esses sentimentos errados, todos esses sentimentos contraditórios à imagem e à semelhança que você deveria ser, eles são fuligem de pecado. Porque para você pecar, basta uma legalidade. Basta você ter algo na sua alma para o diabo aproveitar aquilo ali para fazer você ir por um caminho de perdição. Basta isso, né? E aí o que acontece, gente? Quando você acumula tudo isso, quando sua alma fica sobrecarregada e tudo isso, por quê? Porque você não anda em paz com ninguém, porque você é carnal, porque você é sanguinário, porque você gosta de contenda, você é uma pessoa irada, sabe? O que acontece? Você atrapalha o processo de santificação. O processo de santificação, ele não avança, ele fica estagnado. O processo de santificação, ele fica comprometido. Fica comprometido, meu filho. Esse capítulo 12 aqui tem que entender tudo que Deus fala. Porque tudo que está sendo dito aqui, eu tô já em Hebreus, eu comecei lá em Filipenses, mas eu tô em Hebreus porque eu preciso concluir. E tá tudo interligado. Esse capítulo 12 de Hebreus aí, se você abrir o primeiro versículo, eu vou abrir aqui. Hebreus. Deixa eu ver. Não, primeiro não. O primeiro versículo do capítulo 12, que nós falamos aqui agora, você vai ver que a Bíblia, ela diz que nós estamos rodeados de quê, missionária? De uma nuvem, de uma grande, ele nem fala que é uma nuvem, ele diz que é uma grande nuvem de testemunhas, né? Uma grande nuvem de testemunhas. Eu quero explicar isso aqui, porque às vezes a pessoa não tem entendimento, não tem discernimento da palavra, não tem discernimento. E aí ela vai deturpar isso aqui. Quando a Bíblia fala que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, essas testemunhas aí, gente, não são as pessoas que estão de olho em você, que estão criticando você, que estão perseguindo você, que estão com inveja de você, que estão, sabe, esperando você cair. Não é nada disso. Não é nada disso. Essa nuvem de testemunhas aqui, ela está se referindo a todos aqueles homens, sabe? Porque um pouquinho antes, no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele fala dos heróis da fé. Se você ler o capítulo 11, ele fala de todos os heróis da fé. Ele está se referindo exatamente a esses homens aqui. A todas as testemunhas. A nuvem de testemunhas, querido, ó, ela está aqui.
Tá aqui na palavra. Se você estiver fraco, se você estiver triste, se você estiver, sabe, desanimado, se você estiver achando que não vai acontecer, se você estiver achando que Deus fala, mas não cumpre, se você estiver achando que Deus é homem para mentir, né, que é homem para se arrepender, você volta, pega sua Bíblia, pega seu manual de sobrevivência e começa a usar os homens, os heróis da fé, essa grande nuvem de testemunha como um estímulo para a tua vida. Viu? É disso que a Bíblia está falando, que nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, que são estímulos. Por quê? Porque através de testemunho desses homens, através da vida de José, através da vida de Davi, através da vida de Moisés, através da vida de Sansão, através da vida de todos eles, de Samuel, através até do próprio Saul. Porque a gente também tem que pegar testemunho daquele que fez o errado pra gente não fazer errado. Pra gente ver as consequências do erro. Pra gente ver as consequências da vaidade. As consequências do orgulho, que era o problema de Saul. Saul era orgulhoso, né? A gente tem que pegar esse povo aqui e usar como o testemunho deles para nos encorajar, sabe? Para nos encorajar em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações, sabe? Da nossa vida. A gente tem que fazer isso aí. A gente tem que fazer, não tem pra onde correr não, meu filho. Não tem pra onde correr não. Não tem pra onde correr. Aí o autor de Hebreus, ele continua nos orientando. Versículo 2, ele diz assim, ó. Olhando pra Jesus, além de você pegar todos esses exemplos de vida aí, todos esses testemunhos desses homens e mulheres de Deus, você tem que permanecer com os olhos em Jesus, porque seu exemplo maior é ele. Aí ele diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Autor e consumador da nossa fé. E a partir do versículo 22, cadê? A partir do versículo 22, ele começa a descrever, aí é interessante demais. Porque depois que o autor de Hebreus, ele te mostra o caminho, ele te dá a estratégia, ele te mostra como é que você tem que agir, como é que você tem que proceder. Ele começa a descrever o que é que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá. O que é que a gente vai encontrar quando a gente não estiver mais aqui, né? O que é que a gente vai encontrar, né? Ele começa a descrever a Jerusalém celestial. Ele começa a descrever. Gente, eu quero dizer para vocês um negócio muito, muito importante, muito importante. Enquanto nós estamos aqui, antes de eu chegar nessa parte aí, do que a gente vai encontrar, eu quero só pautar em algo muito importante aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência de quem ele era e do que ele queria. Então, o que é que Paulo nos ensina? Ele nos ensina que a gente deve aproveitar cada segundo da nossa existência, da nossa estadia terrestre, para nos aproximarmos mais de Deus. Por quê? Porque a gente está preocupado em juntar tesouros, né? A gente está preocupado em juntar tesouros na terra, né? E o rei Salomão, ele diz que os tesouros, essas coisas terrenas, elas serão destruídas e consumidas pela traça, pelo ferrugem, né? A busca do apóstolo Paulo, querido, para chegar aqui, nesse lugar aqui, que a carta aos Hebreus está falando, que o autor de Hebreus começa a falar a partir do 22, era a busca de Paulo. A busca de Paulo, ela era espiritual, ela não era uma busca material, não era. Não era, até porque, querido, aquele que vive em obediência, aquele que está debaixo de obediência, ele não precisa correr atrás de nada. Ele não precisa correr atrás de busca material. Ele tem que correr, sim, atrás de buscas ou de bênçãos espirituais. Ele não tem que correr atrás de bênçãos materiais nenhuma, porque ele está em obediência. A palavra é clara, aquele que me obedece, aquele que obedece os meus estatutos, aquele que escolhe o caminho da bênção, aquele que faz de acordo com a minha vontade, as bênçãos serão acrescentadas, aquele que busca o reino. O que é buscar o reino? É viver de acordo com a palavra, é viver de acordo com a direção de Deus. Ele não precisa buscar bênção material. Paulo, ele não buscava. Eu fico pensando aqui que Paulo, ele já estava velho. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele já estava de idade, ele já estava velho. Ele já estava ali carregado, sabe, de cicatriz. Carregado de das marcas de Cristo nele, sabe? Tava preso, já tinha sido picado por cobra, já tinha passado naufrágio, já tinha passado açoite, já tinha passado escassez de pão, tava com espinho no pé, e agora ele tava ali, numa prisão em Roma, mas mantendo a mesma decisão, mantendo a mesma fé, mantendo a mesma expectativa, mantendo a mesma confiança em Deus. Mantendo a mesma confiança. Porque eu quero dizer pra você que não basta você viver bem, você também tem que aprender a morrer bem. Como é que morre bem, misericórdia? Porque não adianta só você viver bem, querido. Se você não conseguir glorificar a Deus,
Viver bem é você glorificar a Deus em todas as situações. Se você não conseguir glorificar a Deus durante a sua caminhada na terra, durante toda a sua vida, dificilmente você vai conseguir glorificar a Deus na morte. No momento da sua morte, você não vai conseguir. Não vai conseguir de jeito nenhum. Por isso é que é uma coisa vital pra gente, sabe? É de vital importância pra gente, a gente aprender, sabe? A glorificar a Deus. A gente aprender a ser grato, a gente aprender a aceitar a vontade dele. A gente tem que aprender, meu filho. Tem que aprender, é de vital importância. É isso que vai nos ensinar, que vai nos dar o entendimento do sentido da nossa vida. Quando a gente entende quem nós somos e para que nós somos criados, a gente faz isso de boa. Quando você entende isso aí, que você foi criado para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para adorar o nome do Senhor, você vai aceitar a vontade dele tranquilamente. Pode doer, pode ser dolorosa, mas você vai aceitar. Vai aceitar na paz, na paz, na paz, né? Esse entendimento aí de quem você é, vai ensinar você a fazer isso, a glorificar o Senhor. Vai ensinar você a glorificar Ele em qualquer situação, inclusive na hora da morte. Inclusive, a gente tem que crer da mesma forma que Paulo acreditava. Paulo acreditava nisso. Paulo acreditava que a morte ela não era o final da linha, não era o final da existência. A morte ela não pode ser vista, querido, como derrota. A morte ela tem que ser vista como recompensa. Ela tem que ser vista como recompensa. Parece até doido o que eu estou dizendo aqui, essa missionária é louca, eu não sou não. Sabe por que eu não sou? Porque o próprio Deus, ele fala isso lá no Salmo 116. No Salmo 116, no versículo 15, ele diz que a morte dos santos, para ele é preciosa. Ele diz que tem prazer na morte dos santos. E os santos é eu e é você. E é o irmão Denivaldo. E é a Bispa Elise. E a missionária Tati. É Sandra. É Jussiara. É Thaís. É você da Cidade FM que está escutando, que tem aliança com Deus. É isso que Deus está falando, que Ele tem prazer na sua morte. Por quê? Porque Ele quer ver você sofrer? Não, querido, porque a sua herança não está aqui. A vida eterna, ela não é aqui. Você tem que entender isso. Tem que entender a morte, meu filho. Ela é nosso descanso. E ela é nosso aperfeiçoamento para a glória, sabe? Para nós entrarmos na glória, para nós começarmos a habitar no seio de Abraão, que é o paraíso, que é a casa de Deus. A gente tem que entender isso. Deus precisa que vocês entendam isso, porque todo mundo vai morrer um dia. Você tem que glorificar, você tem que estar preparado para quando chegar a tua hora, você glorificar a Deus. Você saber agradecer até por aquele momento de morte, de dor. Você tem que entender, meu filho. Né? Tem um pastor aí, um pastor presbiteriano do século XIX, o estudo ele não cita o nome, mas ele cita o exemplo. O pastor presbiteriano do século XIX, no momento, chegando a hora dele morrer, perto dele morrer, ele diz assim, ele diz, eu pensei que eu iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Olha que coisa linda. Ele diz assim, eu pensei que eu iria para o céu, mas o céu veio me buscar. Ele estava tendo uma visão da glória. Você está entendendo? E tem outro, tem um pastor galês, um pregador e pastor, muito influente do século XX agora, que passou, século XX. Um pastor galês, o nome dele é Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Ele foi um dos pastores mais influentes do século XX. Mais influente do século XX. E ele, quando estava prestes a morrer, ele chegou para a família dele e disse assim, parem de orar pela minha cura. Por quê? Porque vocês estão me impedindo, vocês estão retendo a glória de Deus na minha vida. Vocês estão me impedindo de ver a glória de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é que Deus está falando aqui? A gente precisa alcançar esse nível de entendimento, esse nível de crescimento espiritual, esse nível de intimidade, de certeza de quem nós somos e de quem Deus é. Você precisa, querido, só que até lá, até você alcançar isso, você vai ter que aprender, primeiramente, a glorificar o nome do Senhor na sua vida. Independente do sofrimento, independente da dor, independente da enfermidade, independente da perda, independente da escassez, independente da cobra que lhe picou, independente dos açoites que você tomou, independente dos naufrágios que a sua empresa teve, independente de tudo, você vai ter que aprender a glorificar, meu filho. Vai ter que aprender a glorificar, porque enquanto a gente está caminhando aqui, gente, enquanto nós somos peregrinos, porque nós somos peregrinos, nós estamos
estamos caminhando no alvo, nós temos um alvo. Enquanto nós somos peregrinos na terra, a gente vai sendo preparado, sabe? Preparado para a eternidade, para a herança que foi concedida para a gente, sabe? Paulo, ele sabia que havia uma herança, o alvo de Paulo era esse. O alvo de Paulo era esse, meu Deus, sabe? Era esse o alvo de Paulo. Paulo não era bobo, Paulo, ele corria. Ele corria, ele cita várias vezes que eu estou correndo rumo ao alvo, eu estou correndo rumo ao alvo. Todo tempo ele proclamava isso, em várias epístolas dele. Ele disse, eu estou correndo rumo ao alvo, a todo tempo ele dizia isso, a todo tempo. Por que ele dizia isso, gente? Por quê? Porque o olhar de Paulo era para a eternidade, a gente tem que ter o mesmo olhar que o apóstolo Paulo tinha. A gente tem que ter esse mesmo olhar. Paulo, ele visualizava a recompensa como alvo da vida dele, sabe? Ele ia correndo nessa direção. Esse correr aqui, quando ele fala em correr, ele estava dizendo assim, ó, eu estou correndo, eu estou sendo preparado. Paulo queria morrer, missionário, é isso? Não, meu filho, deixa eu dizer aqui. Ninguém quer morrer, não, meu filho. Nem Paulo queria morrer. Sabe por que Paulo não queria morrer? Porque a carne, ela nunca quer morrer, Deni. A carne nunca vai querer morrer, a sua carne nunca vai querer morte, a sua carne nunca vai querer morrer. Paulo também não queria morrer. Mas quando ele fala que ele estava correndo para o alvo, ele fala que ele estava se preparando para aquele momento. O momento da morte. O momento em que ele ia deixar esse mundo físico e ia alcançar a glória. O momento em que ele ia poder ter um encontro. Que ele ia poder, sabe, descansar de tantas coisas, né, que ele já tinha passado. Será que você pode parar para pensar nisso? Será que você pode por um momento entender o que significa essa herança divina? Será que você pode parar um momento de reclamar e entender por que você passa por tanta coisa? Você precisa ser limpo, você precisa ser santificado, e às vezes Deus tem que santificar a pulso, que você não quer. Deus tem que limpar você, aperfeiçoar você a pulso na tora. Por quê? Porque Deus quer habitar com você. Deus quer habitar com você na eternidade. Mas se você não estiver santificado, se você não estiver em santidade, com as suas vestes irrepreensíveis, essa habitação não vai acontecer. Você vai ser salvo, mas habitar com Deus você não vai. Não vai, não vai. Paulo, a gente tem que entender isso aqui. Eu não vou ficar passando a mão para a cabeça de ninguém. Você tá salvo, você já foi salvo, mas habitar com Deus, só santo. Só santos habitam com Deus. É por isso que no versículo 22 de Hebreus, quando ele começa a descrever a cidade de Jerusalém, ele fala sobre a assembleia dos primogênitos, ele fala sobre as crianças, ele fala sobre os santos, ele fala da hoste de anjos, ele fala tudo isso. E ele fala sobre aqueles homens que você vai encontrar lá, os santos que estarão lá, que já foram livres do pecado, já foram limpos, já estão santificados na glória. É isso que a gente tem que entender, gente. A gente tem que entender isso aqui, a gente não quer entender, né? Não quer entender isso aqui, não quer entender, sabe? O Paulo, ele caminhava se preparando para esse momento aqui. Por isso que ele disse, para mim tanto faz. Eu vou glorificar a Deus tanto vivo como morto. Porque se eu glorificar a Deus vivo, a minha carne, quando for tocada, ela vai ser testemunho para a glória de Deus. E quando eu morrer, eu vou receber uma recompensa. Então, morte para mim é lucro. Paulo não tinha medo nenhum, ele estava preparado. Ele já tinha sido aperfeiçoado, ele estava caminhando para isso. Paulo, ele caminhava desse jeito, com os olhos na eternidade, aguardando o reino inabalável de Deus. Só que Paulo, ele tinha um cuidado, uma coisa que você precisa ter. Não é só caminhar rumo ao alvo. Não é só se preparar. Você precisa caminhar como Paulo caminhou. Em obediência, em confiança e em respeito, em reverência. Não adianta. Eu não vou chegar aqui para falar o que você quer ouvir. Eu não vou chegar aqui e dizer que vai ser tudo bem. Já foi salvo, né? Já chegar lá, eu vou morar nas ruas de ouro, eu vou pisar na rua de ouro, eu vou ver o mar de cristal. Não é assim não, meu filho. Não é assim não, viu? Muito cuidado, viu? Eu acho que você tem que entender a Bíblia é muito clara. Ela diz que sem santidade, ninguém, querido, e ninguém vai ver Deus. Ou você se santifica, você pode ter aliança, você pode estar salvo, amém. Deus quer salvar todo mundo. Agora, morar com Deus
Passar a eternidade ao lado dele. Meu filho, você não vai conseguir passar a eternidade ao lado dele se você estiver sujo, não. Se suas vestes estiverem sujas. Não se iluda. Não se iluda. São 3h55, acabou. Felizmente. Por mim eu falava mais. Tô ainda entalado. Um bocado de coisa pra falar, mas não dá tempo, né? O programa é curto. Muito obrigada para você que está aí, Cidade FM 87.9, Bis Feliz Oliveira, Sandra. Deus te abençoe todos vocês, Jussiara. Compartilhe isso aí, viu? Para o povo entender o que é isso, porque o povo não entende, né? O povo quer viver na presença de Deus de qualquer jeito. Já disse que é filho, que tem aliança, igual o fariseu. Tem aliança, lembra que a gente falou ontem? Tem aliança com Deus, eu tenho aliança. O fariseu, ele se confiava na aliança. Ele se confiava na marca, por ele ser nação escolhida. Tem muita gente confiando na marca, na aliança, achando que vai chegar lá e vai habitar com Deus. Naquele dia você vai ser barrado. Naquele dia você chegar na porta, Deus vai dizer assim, eu não lhe conheço. Ah, mas eu fiz, eu não lhe conheço. Ah, mas eu fiz. Porque não são as obras, né, querido? Não são as obras. O que faz você ser reconhecido por Deus é a circuncisão do seu coração. Eu não posso voltar, né? Assiste lá os outros vídeos, estão todos no IGVT do Caminhando de Sabedoria, estão no YouTube, Missionário Ivana Lima, tá aqui no Facebook Ivana Lima. Vai lá e assista da semana passada até hoje, pra você ver o que é que Deus vai falar com você sobre isso. Você tá iludido, achando que só porque tem uma aliança já tá garantido, né? Cuidado, meu filho. Muito cuidado, viu? Deus abençoe você, Cidade FM 87.9. Ore pelo programa Caminhando de Sabedoria. Semana que vem nós estaremos de volta, em nome de Jesus. Às quartas-feiras e quintas-feiras, 3 horas da tarde. Muito obrigado você que ligou, você que não ligou, você que deixou sua mensagem no WhatsApp da Rádio Cidade. Muito obrigado, Deus abençoe você, um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.